Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bom, na minha eterna busca, na minha eterna caça a decisões do STJ e do Supremo com cara de prova, eu sempre procuro efetivamente as decisões que têm muita chance de cair, principalmente nos concursos da advocacia pública. E nós estamos diante de uma decisão em direito processual civil com muita cara de prova. Todas as vezes que o STJ ou o Supremo ele interpretar para uniformizar determinado dispositivo infraconstitucional no caso do STJ ou constitucional no caso do Supremo, tenha muito cuidado porque essa jurisprudência tem muito cara de cobrança em provas objetivas, provas subjetivas e provas orais. Estamos exatamente diante de uma jurisprudência nesse sentido, no informativo 679 do STJ, o último informativo no momento em que eu gravo esse vídeo, de 9 de outubro de 2020. Direito processual civil é disciplina do núcleo duro, portanto preste muita atenção. Aqui está o RESP que nós vamos analisar. É importante dizer que é uma decisão da terceira turma. Professor, o que é que nós estamos a tratar? Estamos a tratar do dever de fundamentação analítica no CPC 2015, mais especificamente o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC 2015. Deixa eu te dar uma dica desde já. Estude o artigo 489 do Código de Processo Civil, porque é um dispositivo que cai muito em prova de concurso. Seja porque, a partir do seu parágrafo 1º, nós temos o que se chama de dever de fundamentação do julgador. Preste atenção porque o Código de Processo Civil estabeleceu um dever de fundamentação do julgador, que está no parágrafo 1º, incisos do parágrafo 1º do artigo 489, dentre eles existe o dever de fundamentação analítica. Preste atenção porque isso tem muito cara de prova. Bom, eu recomendo que você pause o vídeo e leia todo o artigo 489, até para revisar esse dispositivo. Mas aqui eu vou tratar só da parte que nos importa, que é o 489, parágrafo 1º, inciso 6. Mas você pausa o vídeo, lê todos os incisos do 489, lê o parágrafo 1º e todos os incisos do parágrafo 1º. No caput, estabelece-se no CPC quais são os elementos da sentença. Isso aqui é importante saber. Mas o que nos importa, parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, ou seja, qualquer decisão no processo só será considerada fundamentada se ela atender a todos os incisos do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Então, por esse dispositivo, o CPC 2015 instaura o que nós chamamos de dever de fundamentação. Recomendo pausar o vídeo de novo e ler todos os incisos do parágrafo 1º, mas o que nos importa é o que está no inciso 6, o dever de fundamentação analítica. O que é isso? Na verdade, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, interlocutória, sentença ou acórdão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O que nos diz o inciso 6? É simples. Se as partes trouxeram nas suas manifestações súmulas, jurisprudência, precedentes, o juiz, no momento em que for proferir decisão, ele vai ter que demonstrar, se julgar contrariamente à súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, ele vai ter que demonstrar que o caso concreto é distinto do caso invocado no precedente. Ele precisa demonstrar na sua decisão que o paradigma que foi trazido pela parte, o precedente, a jurisprudência, a súmula, não se aplica ao caso dos autos, então ele precisa fazer uma distinção entre o caso julgado e o precedente, a jurisprudência, a súmula invocada pela parte, ou ele precisa demonstrar que esse precedente, que essa súmula, que essa jurisprudência foi superada ou que houve superação do entendimento nela esposado, nela súmula, nela jurisprudência ou nele precedente. Por isso que se chama de dever de fundamentação analítica. Então, se você nunca ouviu falar na expressão fundamentação analítica, a partir de agora você sabe que essa expressão, dever de fundamentação analítica, te remete ao artigo 489, parágrafo único, inciso 6 do Código de Processo Civil.
Muito bem, espero que você tenha entendido. Vamos agora ao nosso caso hipotético. Vamos lá. Ebérgico, réu em ação judicial, apresentou contestação desenvolvendo em sua tese de defesa precedentes do TJ São Paulo e do TJ Distrito Federal e Territórios. Então ele trouxe precedentes na sua contestação. O juiz da primeira vara de João Pessoa, Paraíba, ao sentenciar, julgou contrário à pretensão de Ebérgico, ou seja, o entendimento do julgador foi contrário àquilo que trouxe o réu na sua defesa. Mas não demonstrou o juízo distinção ou superação dos precedentes invocados por Ebérgico. Nesse caso, a sentença se considera não fundamentada nos termos do CPC 2015. Isso está certo ou isso está errado? Isso poderia muito bem ser uma prova objetiva, uma questão de prova objetiva para você. Isso poderia ser muito bem uma questão de segunda fase para que você desenvolva aqui e diga, nesse caso, se a sentença falhou no seu dever de fundamentação ou não. Presta atenção. Se você aplicar o inciso 6 de forma literal, nós poderíamos dizer que essa sentença aqui falha no dever de fundamentar. Mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi convidado a analisar exatamente um caso hipotético como esse. Como disse, o dever de fundamentação analítica diz que o juiz, para não julgar no sentido de súmula, jurisprudência ou precedente trazido pela parte, ele tem que demonstrar a distinção entre o caso concreto e aquilo que foi trazido pela parte, enquanto precedente, súmula ou jurisprudência, ou demonstrar a superação do entendimento. Esse é o dever de fundamentação analítica que, lido de forma literal, parece efetivamente que aqui, no nosso caso hipotético, a sentença falha no dever de fundamentação. Mas aqui nós temos efetivamente uma pergunta maior, que é o seguinte: qual é o tipo de precedente invocado pela parte que atrai a aplicação do dever de fundamentação analítica, ou seja, o dever de distinguir ou o dever de demonstrar a superação do precedente, da jurisprudência, da súmula invocada pela parte? É todo precedente, é toda súmula, é toda jurisprudência que a parte traz, que o juiz tem que, para fundamentar a sua sentença, a sua decisão, demonstrar a distinção ou a superação do entendimento? O STJ disse que não. Perceba o que disse o STJ no julgado analisado. A regra do 489, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou superação, aqui estamos falando do dever de fundamentação analítica prevista no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6, somente, presta atenção o que disse o STJ, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, decisão da terceira turma, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por tribunais de segundo grau, distintos daquele a que o julgador estiver vinculado. Perceba que o STJ julgou é exatamente uma reprodução do caso hipotético que eu criei a partir do recurso especial analisado pela terceira turma. Então, o STJ terceira turma diz categoricamente: o precedente invocado pela parte que atrai a aplicação do dever de fundamentação analítica é vinculante. Ou seja, é preciso que se trate ou de súmula vinculante ou de precedente vinculante. Então, no caso de Ebérgico, voltando aqui, o juiz, ao sentenciar, não falhou no seu dever de fundamentar. Por quê? Porque Ebérgico trouxe precedentes do TJ São Paulo e do TJDFT para uma ação que é julgada pela primeira vara de João Pessoa, na Paraíba, e o enunciado nos diz que esses precedentes do TJ São Paulo e do TJDFT, por óbvio, não são vinculantes para o juízo da primeira vara de João Pessoa, na Paraíba. Então, o STJ disse que, nesses casos, os precedentes invocados pela parte, as súmulas invocadas pela parte, a jurisprudência invocada pela parte, não obrigam o juízo a ter que demonstrar distinção ou superação do entendimento, porque não são vinculantes, ou seja, o dever de fundamentação analítica previsto no inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil só existe quando a parte invocar
súmula ou precedente vinculante e não qualquer tipo de precedente. Preste muita atenção porque essa decisão aqui é pronta para cair na sua prova. Tratamos efetivamente do dever de fundamentação analítica no Código de Processo Civil e a fundamentação analítica só se torna um dever se a parte trouxer, tanto na sua petição inicial, quanto na sua contestação, quanto nos seus recursos, enfim, nas suas manifestações, súmulas vinculantes ou precedentes vinculantes. Somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas de persuasão, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por tribunais de segundo grau distinto daquele a que o julgador está vinculado. Obviamente que o STJ utiliza aqui somente de exemplo para demonstrar que aqui esse precedente invocado pela parte é apenas persuasivo, não é um precedente vinculante. Então aqui o STJ nos apresenta o conceito de precedente persuasivo e precedente vinculante, e obviamente o precedente vinculante é o único que cria o dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, inciso 6 do Código de Processo Civil. Preste atenção porque, de novo, isso está pronto para cair na tua prova. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.